Olá, pessoal. Meu nome é Kleber, eu sou professor da UFESA e neste vídeo venho apresentar para vocês mais um produto decorrente dos projetos UFESA 3 e Contabilidades. O UFESA 3 é o nosso projeto de extensão voltado a analisar o mercado de capitais e prover os alunos de informações a respeito de como a contabilidade pode influenciar a tomada de decisão, e o projeto de pesquisa Contabilidades objetiva analisar informações contábeis relacionando com eventos econômicos e com informações que venham do mercado de capitais. Nesses projetos, a gente também desenvolve algumas funções, algumas aplicações, né, voltadas para as nossas atividades, e nossa aplicação de hoje trata do acompanhamento da carteira semanal da UFESA 3. Aqui nós vamos apresentar uma forma de trabalho que vai ser utilizada pelos alunos durante as atividades da UFESA 3 e que servirá para avaliar o desempenho da carteira periodicamente, seja semanal, seja mensal. A nossa ideia aqui é fazer com que todos tenham conhecimento de como a gente trabalha, do nosso trabalho, e poder sugerir, poder dar algumas indicações, dicas do que é que a gente pode melhorar, do que é que pode acrescentar nas atividades da Liga. Então, ficamos muito felizes em poder participar desse projeto e esperamos que com mais essa inovação, que são esses vídeos agora do YouTube, a gente possa compartilhar mais ainda os conhecimentos que são gerados pelos projetos aqui da UFESA. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona, vou explicar passo a passo como é que foi desenvolvido e como é que vai ser utilizado, como é que os alunos vão trabalhar periodicamente. Como vocês podem ver, essa aqui é a tela inicial do computador, na qual vocês podem começar junto comigo e poder replicar da mesma forma que eu fizer, vocês vão começar. Então, estou aqui no meu computador do início, né? Ele está começando agora, vocês estão vendo a tela inicial dele. Então, primeira coisa que a gente vai precisar conhecer, né, para poder rodar essa aplicação, é a nossa página do GitHub. Então, vou abrir aqui o nosso browser e vou digitar github.com/ufesa3. Dentro desse endereço, vocês vão localizar o nosso repositório Contabilidades, né? Em outros vídeos, vocês entenderão melhor, a gente tem vídeos próprios para explicar como é que funciona o GitHub, etc., todas essas aplicações. Então, aqui vou passar para direto, assim, não vou fazer tantos detalhes do que essa plataforma, mas entrando nessa plataforma, vocês vão ter aqui o repositório do Contabilidades. Então, vou entrar aqui no repositório. Dentro do repositório Contabilidades, assim como qualquer gerenciador de arquivos que nós temos, como Google Drive, Dropbox, OneDrive, segue a mesma linha. Aqui nós temos do GitHub, a vantagem é que ele consegue se comunicar com a nossa IDE, que a gente utiliza o RStudio, né? Já que a gente está utilizando para essas aplicações a programação em R. Então aqui nós teremos, primeiro, uma pasta, né, chamada Sheets. Dentro dela nós temos uma planilha. Vou voltar aqui. E nós temos uma pasta chamada R. Dentro dela temos três arquivos que possuem várias funções internas. Então, a primeira coisa que precisamos conhecer é o GitHub. Estando no GitHub, já estamos prontos para começar a fazer alguns procedimentos iniciais antes de começar com o nosso código. Antes, né, vou deixar aqui no começo, mas antes disso, vamos entrar no nosso Windows Explorer e vamos criar uma pasta onde será o ambiente de trabalho onde essa aplicação será iniciada. Eu vou iniciar aqui pelo meu Dropbox. Eu tenho uma pasta que eu posso criar aqui dentro da UFESA e vamos criar uma pasta. Então, vou chamar essa pasta de pasta controle carteira, por exemplo. Dentro dessa pasta controle carteira, nós precisamos criar 3 subpastas. A primeira subpasta BD, vazia, não preciso criar nada dentro dela. A outra pasta chamada lists. E uma terceira pasta chamada sheets.
Criado essas 3 subpastas dentro da pasta que você acabou de criar, a gente já está pronto para iniciar alguns procedimentos. Primeiro procedimento, vamos baixar a planilha que está dentro da pasta Sheets e colocar na pasta de mesmo nome lá no nosso Windows Explorer. Então, eu vou clicar aqui no XLS, cliquei no arquivo e eu vou ter aqui a opção de download. Vou fazer o download. Veja que ele baixou aqui embaixo. Está na pasta. Vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar e vou lá na minha pasta UFESA, pasta controle carteira, Sheets, e vou colar. Então, vou colar todas as colei essa pasta, essa planilha dentro dessa pasta. Vou voltar e aqui dentro dessa pasta da parte principal eu vou colocar um arquivo do R que a gente vai criar agora. Então vou abrir aqui o R. O R é outra plataforma que nós não vamos explicar nesse vídeo, mas temos outros vídeos que explicam como o uso da plataforma. Então eu vou criar aqui um arquivo novo, um script novo. Vou voltar lá no GitHub. Então volto aqui no GitHub, venho aqui em contabilidades, entro na pasta R e entro na pasta gerencia carteiras. Quando eu entro aqui, eu tenho algumas opções. Que a gente vai utilizar aqui é essa HAL. Entramos aqui. Então aqui tem toda a programação que foi feita, que é o que a gente vai utilizar. Vou selecionar tudo, posso selecionar tudo. Ó. Copiar. Vou lá no meu arquivo, lá do R, colar. Então aqui eu tenho um script novo. E vou salvar esse script. Lá na pasta pasta controle carteira. Aqui mesmo na raiz eu vou criar um... Posso dar qualquer nome, aqui eu vou chamar controle carteira. E vou salvar. Quando eu salvei aqui controle carteira, eu estou com toda a programação que eu vou precisar utilizar para poder fazer a rotina que já está pronta para todos. Então, a partir de agora, vocês não vão precisar utilizar nenhuma atividade nova, nenhum conhecimento novo. Só precisa, por enquanto, copiar. Se eu tenho isso aqui copiado, ó, a primeira coisa que eu vou fazer vou criar um objeto que é a base do meu endereço eletrônico. De onde é que foi que veio essa base? Essa base ela veio lá daqui do GitHub, ó. how.github.com/ofessa/contabilidades/master/r. Então é aqui, ó. Copiei, essa é a base. Desta base, nós podemos acessar 3 arquivos: o avalia carteira, o contabilidades e o gerencia carteiras. O gerencia carteiras nós já copiamos aqui. Agora eu vou acessar diretamente do GitHub lá no R esses 2 aqui, ó, o avalia carteira semanal e o contabilidades.r. Todos 2 vocês podem ter acesso a tudo que foi feito neles, ó, avalia carteira. Aqui toda a rotina que foi feita para ele está aqui prontinha para que vocês possam ter acesso quem tiver interesse. Quem não tiver interesse, quiser fazer apenas a aplicação dessa função, vai apenas dizer, ó, dentro dessa base eu tenho o contabilidades e ele vai trazer tudo que está lá de função para cá, e eu tenho o avalia carteira semanal. Depois de definido os 2 arquivos que eu quero trazer, essa função source, ela vai trazer lá do GitHub para cá. Ó, carregando tudo que veio de lá para cá, ó, já trouxe informação. Agora eu vou chamar a segunda, que é o avalia carteira semanal. Já trouxe, então todas as funções que tínhamos lá, ó, todas elas estão aqui, ó. Trouxemos para cá. E a partir de agora, a gente vai começar a utilizar todas essas funções. Estou carregando mais um pacote. Como falei, não vou explicar nada relacionado ao R, o que é pacote, coisa dessa natureza.
Aqui outro ponto importante. Aqui vocês vão precisar configurar o caminho da pasta onde vocês criaram aquele caminho. Então eu criei essa aqui, ó, pasta controle carteira. Onde é que essa pasta está? Ela está aqui, ó. Eu posso copiar. Nesse meu caso, né? E colar. Copiei e colei. E o R tem uma particularidade, ele não trabalha com barra invertida. Então, portanto, ou eu trabalho com uma barra normal, preciso trocar aqui para todas as barras normais, que é o procedimento que eu estou fazendo. Barra normal. Então, se eu trabalhar com qualquer barra invertida aqui, ele vai dar um erro. Aqui eu vou configurar e dizer, olha, eu quero trabalhar dentro dessa pasta. Note que aqui está a pasta Working, por exemplo, e agora ele sabe que vai trabalhar na pasta controle carteira. Então, tudo agora ele vai trabalhar lá. Então, primeira coisa que para quem vai trabalhar, vai fazer. Então, como é que a liga vai funcionar? Ela tem uma planilha chamada, lá dentro da pastinha controle carteiras, o pessoal da liga vai preencher essa planilha. Nessa planilha, eu vou colocar, por exemplo, semana 1, ela vai de 15 de junho a 23. E o pessoal vai colocar quais são os papéis que fazem parte desta carteira para a primeira semana. Na segunda semana, vamos copiar depois. Eu vou deixar isso aqui guardado em outro arquivo para ficar mais fácil de a gente trazer depois. Então, na segunda semana, na primeira semana nós só temos essa carteira aqui. Então, nós temos Cogna, Gol, Moinho Dias Brancos, Magazine Luiza e Vale. A semana ela vai do dia 15 ao dia 23. Então, alguém pode estranhar, olhar no calendário e vai dizer, ó, de 15/6 a 23 vai de segunda até terça. Por que essas datas estão sendo informadas dessa forma? Elas são informadas assim primeiro. Aqui eu digo a data de início da semana, em junho, 15 de junho. E ela vai até 23 porque na estratégia que foi colocado para o FESA 3, para essa carteira especificamente, na estratégia ela está formatada para que ela trabalhe com o preço de abertura do primeiro dia da semana e vá até o dia do preço de abertura da outra semana. Então é de segunda para segunda. Então no pacote que nós utilizamos, a gente coloca a data posterior, porque quando eu coloco 23, ele vai capturar os dados até o dia 22. Por isso que está 23. Então, ele não vai pegar dados, por exemplo, até o dia 23 de junho, nesse caso. Ele vai pegar dados de 15/6 até 22/6. E essas carteiras. Então, dito isso, o que é que o pessoal da liga vai fazer? Vai dizer, na semana 1, que começa da data tal até data tal, nós julgamos importante esses papéis. E essa será a carteira, né, para a carteira que será divulgada pela liga nessa semana. Né? Semanalmente, a liga divulga a sua carteira, não como forma de recomendação de investimento, porque não pode fazer isso, mas como uma forma de aprendizado para os alunos. E a nossa ideia aqui é que a gente acompanhe qual o desempenho das carteiras que são mostradas, que são estudadas pela liga. Então, o aluno preencheu essa planilha, vou salvar. Então, já está aqui guardado os primeiros dados. Vou fechar. Minimizar aqui, está só guardado. E vou voltar lá para o R. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, eu quero gerar informações semanais, que é a primeira coisa. Informar a semana que deseja processar. Em tese, a gente só precisa processar a semana apenas uma vez, quando ela é definida na planilha. Ou seja, definida na planilha, a primeira semana, então eu quero processar a semana 1. E aqui eu vou dar um Ctrl Enter, né, o executar, e ele vai executar alguma coisa aqui, ó. Primeira coisa que ele vai fazer, ó, tá baixando todos os papéis da minha carteira e já fez alguns procedimentos internos, né? Então ele já processou a semana 1. A próxima coisa que eu quero fazer é gerar as séries diárias. Então será gerada uma série diária dos retornos diários e outra diária com os retornos acumulados em cada semana. Então, semanalmente a gente faz uma série de retornos acumulados. É o que ele vai fazer aqui agora. As séries foram geradas. Nós não estamos vendo, mas ao apertar aqui, semana igual a 1. Então, eu quero gerar da semana 1. Acabei de gerar.
né? Não falei, não expliquei, mas aqui nós temos dois parâmetros aqui dentro. É a semana e o caminho. O caminho nós já definimos lá em cima, e a semana, como é o primeiro parâmetro, eu poderia só colocar um aqui, que ele entenderia que esse primeiro parâmetro, que é a semana 1. Então, gerei a minha série, já está gerada. Feito isso, está tudo pronto. Nós não estamos vendo, já está tudo pronto. Então, por exemplo, agora eu quero consultar a semana. Então, suponha eu quero fazer uma consulta a primeira semana, a semana 1. De novo, ó, semana igual, ó. Então, eu não preciso colocar o parâmetro, até posso, mas como só tem ele, eu coloco 1, ele vai entender que é aquele parâmetro, semana 1. Então, tudo isso foi o que foi processado antes, naquela função. Então, ele me deu esse gráfico, que é a projeção em base 100. Então, o que ele vai me dizer é que se eu tivesse R$100 no primeiro dia e tivesse investido nessa carteira, eu teria R$108,71 na segunda-feira seguinte. Né? Então, no fechamento, na abertura, eu comprando esse papel aqui, vendendo na abertura da outra segunda-feira, ele vai me dar, eu teria R$108,71. Se eu tivesse investido no índice que replica o Ibovespa, eu teria R$104,09. Portanto, com ganho além do Ibovespa. Aqui nós mostramos o mesmo gráfico, só que ao invés de mostrar em base 100, nós mostramos o retorno acumulado. Então, é como o retorno foi acontecendo durante a semana. Então, nesses primeiros dias aqui, houve uma queda no acumulado da carteira, enquanto o Ibovespa estava crescendo, mas a gente acabou que foi seguindo a mesma linha e no acumulado deu 8,71 o nosso retorno, 8,71%, e o da carteira do Ibovespa daria R$4,09. Então, 8,71, 4,9, mesma informação do 108,71, 104,09. São informações semelhantes, apresentadas de forma diferente, né? Esse aqui é o gráfico, eu vou dar um zoom no gráfico para vocês verem como foi que ele ficou, ó, completo. Então, esse é o nosso gráfico, que pode ser divulgado pela Liga, né? E nós dentro desse, quando criamos a carteira, nós temos que lembrar o seguinte, ó, nós criamos uma pastinha lá dentro de pasta carteira chamada listas. Então temos já a lista dos dados da semana 1. Todas essas informações já estão no sistema. Então, ó, dados da semana 1, ó, já veio para cá, ó, ele já gerou. Quando eu peço para consultar a semana 1, ele já criou dados de semana 1. Se eu colocar aqui um cifrão, ele vai dizer, olha, aqui dentro você pode consultar, por exemplo, qual a semana? Vou executar, ele vai dizer, é a semana 1. Perfeito. Isso já estava dito, inclusive, aqui, né? Não, mas eu não quero consultar isso. Eu vou apagar e vou dar um tab aqui. Se eu deixar só o cifrão, eu dou um tab, ele vai me dar essa... Qual o período? Vou consultar o período. O período foi de 20... certo. Então, ele está me mostrando tudo isso. Se eu não quiser ver individualmente, eu só executo esse objeto. E a gente vai ver que o que eu consigo ver aqui ele vai me mostrar que é a semana 1, a semana 1, do dia 15 de junho de 2020 a 23 de junho de 2020. Vou ter todos os valores aqui do Ibovespa, do índice Ibovespa, o retorno que foi calculado, nesse caso com base na abertura e não no fechamento. Então, quem quiser conferir, quem quiser olhar para ver se há algum erro no código, nós já fizemos algumas conferências e não identificamos erro, mas é importante, caso alguém consiga identificar, então esse retorno ele não está sendo calculado pelo fechamento, mas pela abertura. E temos aqui o da Cogna, o da Gol, o da Moinho Dias de Branco, da Magazine Luiza e da Vale, que são as carteiras que a gente tem, né, lá. Então, aqui a gente depois tem uma série só do retorno. Então, todos esses retornos aqui foram unificados em um único banco de dados. Se eu quiser, eu utilizo só o banco dos retornos. Tenho a série com todos os retornos, e aqui, além dos papéis, eu tenho o da UFESA 3, que aqui é o da carteira, e o retorno do Ibovespa, e tenho todos os retornos acumulados. Então, aqui, nesse gráfico acumulado que eu tenho aqui, ó, ele nasce dessas duas séries. Então, eu tanto tenho o retorno acumulado da carteira e do Ibovespa, quanto de cada papel que compôs a carteira, né? E aqui são os dados, né, que geram cada gráfico. Então, aqui, ó, esse gráfico, o gráfico do retorno acumulado é esse, e o gráfico na base 100, está aqui também os dados todos calculados. Então, para gerar esse gráfico, está aqui.
e depois eu tenho o gráfico acumulado e o gráfico na base 100, caso eu queira chamar cada um desses. Então eu posso vir para cá e escolho, se eu quiser, apenas o gráfico acumulado. Ele vai me dar o gráfico e repetir para mim aqui o gráfico acumulado. Então isso serve de consulta para qualquer momento. Então, como lá à medida que a gente for gerando as semanas, todas as semanas terá uma lista específica, a gente tem a possibilidade de consultar, bastando colocar o número da semana. Outra coisa que a gente faz é baixar as séries. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou querendo baixar as séries. Esse aqui eu não tenho parâmetro, não existe parâmetro para ele, só preciso executar. Então, eu quero baixar as séries. Quais são as séries que serão baixadas? Uma série de retorno acumulado semanal e uma diária, né? Então, já digo aqui, ó, não possui parâmetros, vou executar. E aqui ele baixou. Ó. O do retorno acumulado, está aqui todo o banco de dados, e o do retorno diário, todo o banco de dados. Por último, se eu quiser fazer um banco de dados geral diário, semanal. Então, aqui eu tenho o retorno semanal. Carteira semanal. Então, por enquanto, nós só temos uma semana e a carteira fechou assim, ó. Fechou a 8,7, que é essa informação aqui, ó. Fechou a 4,09% e assim fechou cada papel. Então, o fechamento dessa primeira semana ficou assim. Se eu quiser um banco apenas com o fechamento da semana, seria esse terceiro. E assim a liga começa a trabalhar. Terminada a primeira semana, eu volto lá na minha planilha, terminou a primeira semana, chegou a sexta-feira, a equipe se reuniu, definiu-se o que seria a segunda carteira, vamos supor que foi essa que a gente já copiou aqui, deixou prontinha, poderia ser qualquer outra, né? Só para figurar aqui, eu vou trocar aqui, vou colocar quem? Petri4.sa, por exemplo. Vou trocar aqui na hora. Então, em tese, aqui ele vai pegar a Petri4 e vai colocar nessa carteira, e essa seria a carteira da segunda semana, que começaria do dia 22/6 até 30/6, ó, lembrando. Mês 6, 22 segunda, até 30, que é a terça, porque ele vai pegar os dados até 29. Essa é a ideia. Então, incluir a segunda semana na planilha, salvo, vou fechar. Já posso fechar essa que eu já copiei, não preciso mais disso. E vou voltar lá no R e vou começar tudo de novo. Começou a segunda semana, posso abrir o arquivo, gerei tudo de novo. Como já está tudo aberto, já posso vir para cá. Ó. Quero agora gerar a segunda semana. Já está pegando os dados ó, até o dia 29, já estamos vendo lá. Ó. Depois eu quero gerar a série da carteira da segunda semana. Estou gerando. Acabei de gerar, sem problema. Quero gerar agora, quero fazer uma consulta da semana. Que semana? Semana 2. Notem aqui, ó, que eu só tenho dados semana 1. Vou executar agora o da 2. Já apareceu dados semana 2. Isso está me dizendo que se eu vier para cá e colocar dados semana 2, colocar um cifrão, ele vai aparecer todos os dados daquela semana. Então, vou tirar o cifrão, vou executar, ele vai mostrar todo o código. Mesma coisa que mostrou da semana 1 e da semana 2. Ele está mostrando para a semana 2. Note que aqui ó, já entrou a Petri4, os retornos da Petri4 nesse período. Né? Já todas as informações tal qual a gente tinha antes. De 22/6 a 30/6. Né? E agora, vamos baixar as séries. Né? Vou baixar a série diária. Baixei. E quando eu baixo a série, olha só o que foi que ela fez. Retorno carteira semanal, diário. Ele já está juntando a semana 1 com a semana 2. O que é que eu estou fazendo? Criando um banco de dados completo com todas as carteiras que forem compor. Então, eu tenho da semana 1, da semana 2. Por que é que aqui está NA? Porque a Gol e os Dias Brancos não estavam na segunda semana, assim como a Vale. Quem eram as ações que estavam na segunda semana? Cogna, Magalu, aqui é a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Então, essa daqui está aqui o retorno dela. E estamos montando todo o banco e temos uma série dos retornos, tanto da nossa liga quanto do Ibovespa. E assim,
A Liga vai rodar isso todo dia, até que a gente crie uma série de nossos retornos e nós podemos trabalhar com outros indicadores para a nossa carteira. Então, essa será a rotina para os alunos. Eles apenas precisarão fazer rodar esse que a gente nomeou aqui de controle carteira. Rodou isso daqui tudo, todo dia, toda semana, ele terá o desempenho da carteira. Então, isso feito era o que a gente tinha para esse vídeo. À medida que a gente incrementar com novos indicadores, voltamos para esse código, voltamos e apresentamos outros indicadores, como alfa, etc. Então, para finalizar, apenas mostrar para vocês que aqui nós temos a lista da semana 1, lista da semana 2, porque até agora só fizemos essas duas, e o banco de dados, que são de retornos diários e retornos semanais, onde esses dois bancos de dados podem ser acessados a qualquer momento e são cumulativos. À medida que as semanas vão passando, esse banco de dados ele recebe informações de todo o banco para análises posteriores. E assim deve ficar o seu controle, ou pelo menos a sua parte de pastas, né? Banco de dados, as listas, a planilha continua a mesma, que é a de controle, e o nosso código, que é esse daqui. Com isso, pessoal, a gente imagina que já dá para iniciar os trabalhos de análise de desempenho da carteira, começar a ter os primeiros dados sobre a carteira da Liga, a nossa carteira, e fazer análises novas. O momento agora é de gerar essa rotina para que a gente comece a criar o nosso primeiro banco de dados. Nos próximos vídeos, o que a gente vai focar vai ser na análise com base nos retornos que vão ser gerados pelas nossas carteiras futuras. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. E vamos para frente, pessoal da Liga. Vamos trabalhar, vamos para frente. E acredito que com esses nossos primeiros trabalhos a gente já consegue avançar bastante nas nossas iniciativas. Até mais.